A CNA reuniu nesta terça-feira representantes do setor agropecuário para debater os temas importantes que vão ser discutidos na reunião da Organização Mundial do Comércio. O encontro vai acontecer em dezembro na Argentina. E para contar como esse trabalho está sendo feito, eu recebo aqui no estúdio a assessora para negociações internacionais, Camila Sandi. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Lara. Obrigada. Muitas entidades participaram da reunião? Sim, muitas entidades. Nós até ficamos surpresos de uma forma positiva, porque as negociações na Organização Mundial do Comércio têm avançado de forma muito lenta. Então, houve um certo desengajamento do setor, né? E agora a gente está tentando reengajá-los. Então, estiveram presentes representantes da parte de milho, soja, grãos em geral, né? Proteínas animais, frutas, café, setor sucroalcooleiro. A gente pode dizer, basicamente, que o agro estava em peso lá na reunião. Agora, Camila, qual foi, então, o objetivo dessa reunião e a importância do engajamento dos setores? A reunião foi para que o governo brasileiro apresentasse o que está sendo feito, né, no processo que antecede a ministerial em dezembro. O que acontece? Há constantes reuniões em Genebra, na Suíça, né, de preparação, onde os países e blocos se encontram para discutir posicionamentos, para tentar chegar na ministerial já com uma espécie de acordo já feito, né? Então a ideia foi que o embaixador Carlos Márcio, que é quem trata desses temas aqui no Brasil, né, porque existe a missão do Brasil lá em Genebra e existe o papel que o Itamaraty faz aqui em Brasília. Então dele trazer, apresentar isso para os setores e a gente trazer novamente os setores para essa agenda de negociações multilaterais. É importante falar que dentro dessa agenda, né, um dos temas que são prioritários é a discussão do apoio doméstico à produção, que é um tema que tem muitos subsídios distorsivos que são dados por países grandes, como os Estados Unidos, como o bloco da União Europeia, como a China e como a Índia, e esses subsídios eles impactam muito na produção brasileira. Agora, quais são os próximos passos? Sabemos que foi estabelecido um cronograma de ações. Quais são? Sim, o embaixador Carlos Márcio nos falou, né, que haverá uma outra reunião no início de julho, lá em Genebra, e que se houver avanços, que ele vai se reunir com o setor novamente no final de julho e depois no final de setembro, que aí esse cronograma é das negociações entre governos para poder trazer o setor privado para que ele tenha conhecimento dos resultados, né? Além disso, há um planejamento do setor privado de realizar lá na Ministerial, em Buenos Aires, um evento de setor privado agrícola, né? Aí levando as associações que ontem estiveram presentes, todas que estiveram lá concordaram da importância de fazer esse evento e talvez trazer parceiros, né, que são membros do Mercosul, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, ou até outros membros que associações de setor privado de outros países que estiverem lá na ministerial e fazer um grande evento do agro para poder pressionar por resultados em agricultura. Tá certo. E o cenário político internacional, como influencia na expectativa de resultados para a reunião em Buenos Aires? Lara, os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é um parceiro, né, e um ator, um dos principais atores da Organização Mundial do Comércio. Então, o posicionamento dele importa muito nas decisões e porque na Organização Mundial do Comércio as decisões são por consenso. Então, você tem 164 membros, então todos eles têm que concordar com um acordo. Você não pode ter maioria ou um grupo achar que aquele tema está bom e você conseguir aprovar, né? Você precisa do consenso desses 164. Então, se um membro disser que não quer o acordo, e ainda mais um membro com o peso dos Estados Unidos, é difícil. E aí, na política do Trump, a gente não tem, né, realmente previsão do que vai ser. Lá em Genebra existe um corpo diplomático que já negocia, né? E aí você tem vários perfis, desde aqueles que não acreditam mais no sistema multilateral de comércio até aqueles que querem ter algum resultado. Mas independente dos Estados Unidos, a gente tem que seguir trabalhando, né? E o governo brasileiro está fazendo isso, articulando com outros parceiros importantes, como a União Europeia, como os países da América Latina,
para que esse acordo vá ganhando parcerias e fique mais robusto, e chegar lá na frente fica mais difícil os Estados Unidos não aderir. Não aderir. Agora, e o cenário político internacional, que a gente já acabou de falar, agora além dessas negociações, né, Estados Unidos e União Europeia começam a discutir as políticas agrícolas para os próximos anos. Como é que o setor pode se informar e se engajar nessas discussões? Exato. Ontem, na reunião, houve um pleito do governo brasileiro, né, de que o setor privado acompanhe mais a discussão da política agrícola, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. A política agrícola lá é semelhante ao nosso plano safra aqui, né, que aqui é de 1 ano e lá na União Europeia são 5 anos, nos Estados Unidos são 5 anos, são políticas plurianuais. E essas políticas, elas decidem exatamente sobre questão de subsídio à produção, seguro agrícola, apoio a questões de meio ambiente, né, preservação ambiental. Então, o governo pediu que a gente fizesse mais parcerias com as nossas congêneres nesses países e no bloco da União Europeia e acompanhasse junto ao Congresso norte-americano, ao Parlamento Europeu, né, contatos que a gente já tem com pessoas e com parlamentares nesses locais, para que a gente tenha uma maior previsibilidade do que serão essas políticas e como elas afetarão o agro brasileiro. Tá certo, assessora para negociações internacionais, Camila Sandi, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.